Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem decisão nesta quarta-feira e Ranielli virou dúvida, hein? Tem novidade na defesa, mas foi todo mundo relacionado, inclusive o trio GYM, GYM, Garro, Yuri e Memphis. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. O Natal da Golcase está no ar e é a última chance para você adquirir o produto do teu time do coração com desconto em dobro. É a promoção da Golcase. Vai lá, usa o meu cupom Chico Garcia, o QR Code está na tela. Tem o link na descrição para você ir direto lá e tem muito mais surpresas no site para você. A garrafa do teu time do coração em promoção. 10% de desconto se você usar o meu cupom e muito mais surpresas, tá? Dá para fazer em até 3 vezes sem juros. Vai lá no site e escolhe. Tem o copo térmico, tem a garrafa Urban de academia, tem a garrafa térmica Fresh. Todas elas para manter a tua bebida mais gelada por mais tempo. O verão tá chegando. Além de tudo, né? Olha que coisa mais linda. Tem o terceiro uniforme, que é um sucesso lá no site. Tem todos os produtos personalizados para você colocar o teu nome, para você colocar o símbolo que você quiser. Então não perde teu tempo. Vai lá, mas usa o meu cupom, hein? Chico Garcia, e aproveite o desconto em dobro. O link tá na descrição. Golcase, somos movidos por torcer. Bom, rapaziada, tá todo mundo em Belo Horizonte. 30 relacionados. Claro que vai sobrar gente do banco de reservas, mas inclusive aquelas dúvidas que a gente tinha, né, de Garro, Yuri, o Memphis estava garantido, né, mas o Garro e o Yuri, que voltaram a treinar com bola só na segunda-feira, eles foram relacionados. A gente não sabe exatamente qual é a minutagem que o Dorival vai conseguir dar para eles. Eu tenho a impressão que eles não começam o jogo. Nem o Garro, nem o Yuri. Mas é só uma impressão, é só uma leitura. Especialmente o Yuri, cara, eu não duvido de nada, porque o homem é um touro, né? Um cavalo, ele recupera muito bem, ele tem muita força física. Então, pode ser que ele vá para o jogo. Agora, eu acho até que pelo estilo do jogo, talvez seja melhor deixar o Yuri, claro, para um segundo tempo, né? Mas a pleno para o jogo da volta. E, cara, daqui a pouco é jogo para o Guinegão. Eu vou explicar por que na sequência, tá? Mas assim, a gente tem alguns problemas, especialmente Ranielli. O Ranielli sentiu dores no tornozelo e virou dúvida para a partida. Ele foi relacionado mesmo assim, mas a gente não tem a real certeza da sua utilização. Dificilmente ele começa o jogo. E aí complica bastante, né? Eu acho que muitas vezes o Dorival utiliza o Ranielli de forma equivocada, né? Como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Acho que essa função é bem cumprida ali pelo Angileri muitas vezes, mas o Ranielli para mim é o leão de chácara, né? É o cara da frente da defesa, o guardião da defesa, que muitas vezes se solta, que coordena ali o meio-campo, que morde muito. O Corinthians precisa desse cara, porque se você pegar os outros volantes, o Martínez é um cara muito afobado, né? Então ele comete muitas faltas, embora seja mais marcador. Tirando ele, você tem o Maicon, você tem o Bidon, são jogadores mais leves. O Ranielli é o cara que tem a chave do cadeado ali. E se você não tem ele num jogo fora de casa contra o Cruzeiro, é problema. É problema. Como é que eu acho que o Dorival vai resolver isso? Tem uma previsão de escalação, inclusive com algumas novidades, que prevê uma linha de 4. Eu não duvidaria de 3 zagueiros, justamente por você não ter o Ranielli, você ter um pouco mais de resguardos defensivos. Ou seja, coloca 2 zagueiros, Angileri ali como um terceiro pela esquerda, Bidu e Mateuzinho como alas, mas obviamente recompondo, baixando para uma linha de 5 quando o Corinthians for atacado. Na frente da defesa, aí com 3 zagueiros, você teria que ter apenas 3 no meio campo. Eu acho que o Garro não começa o jogo também. Então seria o Bidon para ser esse meia armador, com o Maicon e o Carrilho. Se você entender que tem pouco poder de marcação, aí daqui a pouco o Maicon e o Martínez. Deixa o Carrilho para segundo tempo. Com o Bidon, o Memphis e o Guinegão, ou o Yuri Alberto no ataque. Você vê que tem várias possibilidades, né? Mas a tendência é de uma escalação com 2 zagueiros, 2 laterais, 4 no meio, 2 atacantes. Vamos lá, tem novidade na defesa, inclusive. O João Pedro Tchoca, que inclusive renovou o seu contrato, ele tinha contrato válido até dezembro do ano que vem, 21 anos, estava sendo titular, teve seu contrato estendido até 2030, mas
Na prévia, ele treinou na reserva. O André Ramalho estaria de volta ao time. Eu previa isso também em alguns vídeos anteriores, exatamente por se tratar de uma decisão e daqui a pouco o Dorival querer dar um caráter mais de experiência para a defesa. Acho ruim, porque no aspecto técnico o Tchoka vem jogando mais. Mas ok, sei que daqui a pouco a liderança do André Ramalho num jogo como esse pode fazer diferença. Mas ele é um pouco mais lento, né? E assim, o ataque do Cruzeiro é muito rápido, especialmente o Caio Jorge, e ele deve jogar com o Arroio lá por aquele lado. Acho arriscado. Mesmo assim, é o que está na prévia. Gustavo Henrique e André Ramalho entre os zagueiros, Mateuzinho e Matheus Bidu, e no meio, Maicon, Martínez, Carrilho e Bidon, com Memphis e Yuri ou Guinegão. Esse é o time que treinou e esse é o time que deve ir a campo. Repito, sensação pela atmosfera, dificuldade do jogo e desfalques que ele tem, daqui a pouco ele surpreende e vai com o Angileri ali para dar um pouco mais de resguardo. Isso a gente só vai saber na hora do jogo. Mas assim, é um jogo duríssimo, e que a gente vai precisar entender qual Corinthians vai a campo. É o Corinthians do Brasileirão? É o Corinthians lá da Copa do Brasil? Aquele Corinthians da Copa do Brasil ainda existe? A postura vai mudar? É um jogo fora de casa, vai jogar se preservando. E aí o que eu queria dizer para vocês. O Cruzeiro do Léo Jardim, ele é, assim, característico. Se você pegar os gols do Caio Jorge, os gols do Matheus Pereira, é um Cruzeiro que tem uma transição muito rápida. Tem um meio de campo fantástico, com o Romero e o Lucas Silva, e o Christian especialmente, mas, cara, eles dão aula de contra-ataque. Então, o Corinthians pode até se lançar, e acho até que pela grandeza do time, e especular e buscar algum gol lá, obviamente, né, vai ser importante, mas cuida com os espaços. Porque se você vai ao ataque, você cede espaços, né? Cedendo espaços, né, você perde a bola, a transição deles é letal. A transição que eu digo contra-ataque. Então, é por isso que eu digo que o Corinthians precisa de resguardos. Quer atacar? Quer, mas assim, deixa muita gente na sobra. Porque se deixar o Caio Jorge no mano a mano, na velocidade, com o Gustavo Henrique e o André Ramalho, já era. Então, vamos lá. Cássio no gol, que a Fiel conhece muito bem, né? William na direita, o Kaique, muito bom jogador, na esquerda, dupla de zaga, o Vidalba e o Fabrício Bruno. No meio de campo, o Romero, Lucas Silva e o Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge e Arroio, provavelmente. Tem a dúvida do Sinisterra, mas deve ser o Arroio. O Wanderson, que era o titular da posição, machucou naquele jogo contra o Palmeiras, né, naquela entrada do Gustavo Gomes. Na verdade, ele machuca de outra maneira, né, mas ele também machuca naquela entrada em que não houve o vermelho para o zagueiro paraguaio do Palmeiras. E ele recuperou e tal, mas ele não está 100%. Então, o Wanderson daqui a pouco joga o jogo da volta. O Arroio deve ser esse jogador do ataque ali para fazer dupla com o Caio Jorge. Repito, jogo dificílimo, todo cuidado é pouco, vai exigir do Corinthians uma postura muito diferente do que vem acontecendo e, cara, voltar vivo, né? Perder por um gol de diferença, empatar, obviamente vencer, fazer um jogo de enfrentamento para mostrar para o Cruzeiro que não vai ser fácil, especialmente jogar a volta na Neoquímica Arena domingo às 6 da tarde. Então é para isso que o Corinthians vai a campo, para tentar apagar um pouco, né, essa imagem do que está acontecendo. Mesmo que o Garro não comece o jogo, provavelmente ele joga alguns minutos. O Yuri da mesma forma. Eu acho que exatamente por você se resguardar mais, eu colocaria o Guinegão nesse jogo, até pela questão física, porque, cara, é um jogo de daqui a pouco algumas espetadas, o Cruzeiro é quem vai ter o protagonismo. Então, daqui a pouco é o Cruzeiro quem cede espaços. E aí você precisa de um cara com campo. O Yuri gosta disso também, gosta, mas eu acho que o confronto, a imposição da juventude do Guinegão pode ajudar nesse jogo, e o Yuri tá com uma questão de pubis, uma questão de sobrecarga na coxa ali e tal. Eu seguraria e daqui a pouco colocaria no segundo tempo e tal, mas vamos ver o que o Dorival decide. O que você faria? Qual time entraria em campo? Comenta aqui, inscreva-se no canal. E eu volto na próxima, ou seja, depois do jogo, com uma live aqui no canal para a gente falar desse primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Até lá. Tchau!